Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, né, em casa, confortável, sem se arriscar, né? Nós iremos hoje começar um assunto que não é bem novo, né? Vocês já devem ter visto várias vezes, mas não custa nada a gente reforçar um pouco, né? Até porque é bem importante matemática geral, né? Aplicação em geral. Nós temos aqui, como vocês podem ver aí na tela, um gráfico, né? Chamado esse gráfico gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas normalmente é usado para mostrar uma variação de algo no decorrer do tempo, certo? Como é que funciona? Aqui tem o nome, né, do gráfico, né? No caso aqui o gráfico se chama variação do PIB brasileiro. Aqui de um lado tem variação do PIB em porcentagem e aqui nós temos o ano, certo? Normalmente tem o ano aqui na parte na parte horizontal, certo? Como é que funciona? No ano de 2000, o PIB foi 4,4. Então, ele pegou aqui entre o 4 e o 6 e escreveu um pontinho, 4,4. Em 2001, o PIB foi 1,4. Então, ele botou o ponto aqui, ó, pertinho do 2, né? 1,4. Em 2002, foi 3,1. Ele colocou aqui, ó, pertinho do 4, e colocou um pontinho, certo? Aí ele marcou todos os pontos que ele tinha visto, né? E saiu ligando eles com uma linha. Né? Ele fez essa linhazinha aqui marcando todo mundo. Isso é um gráfico de linhas, né? Quanto mais alto a linha estiver, maior é o valor naquele ano. Quanto mais baixo estiver, menor é o valor daquele ano, certo? O gráfico de linhas ele é bem simples, ok? Usam bastante, você vai ver muito em jornal, ok? Outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de barras, né? Você pode ver aí o gráfico de barras. Ele é formado por barras. Nesse caso aqui, ó, o gráfico ele tem um título, diferente daquele outro, né? O número de médicos ativos em 2017, ok? De um lado está escrito região, certo? Do outro lado está escrito número de médicos. Você não precisa escrever nesse formato aqui, não. Você podia colocar o número de médicos para a esquerda, região para a direita, e fazer a barra ficar na vertical. Mas vamos trabalhar com ela na horizontal, né? Que economiza espaço horizontal, de certa forma, né? Olha só, no norte deu 21.917 médicos, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem número de médicos em 1.000, tá vendo? 1.000. Então aqui é 50.000. Por isso que a barrinha do norte tá pequenininha, né? Não passou dos 50.000. Já a do nordeste, ó, que era 86.698, passou dos 50, mas não chegou no 100, né? Chegou perto do 100. Do centro-oeste também não passou dos 50, né? Ficou aqui no meio. Do sudeste ficou aqui depois do 250, né? Deu 261.721. E no sul deu 72.789. Então deu um pouquinho maior do que os 50, mas não passou do nordeste. A barrinha do nordeste é maior. População estimada por região. Outro gráfico falando outra coisa, mas bem parecido, né? Mesma coisa, né? Agora mudou os números, né? Porque aqui até 300.000 e agora só vai até 100, diminuiu o tamanho, então não precisa escrever números tão grandes. Ele resolveu escrever de 20 em 20, né? Esse aqui estava de 55, né? O maior é a região sudeste, né? Com 87.035. Passou do 80, mas não chegou no 100. Né? Bom, esses gráficos servem para passar uma informação de pesquisa, certo? Então, eles são muito interessantes para você mostrar dados, né? Para mostrar o que está acontecendo. A gente, nesse período, por exemplo, de coronavírus, estamos vendo aí gráficos e mais gráficos falando sobre o coronavírus. E a evolução dele, que às vezes é bem acentuada, às vezes é mais ou menos. Para casa, eu vou passar essa atividade aqui, certo? Uma pesquisa foi realizada em uma sala de aula para determinar qual a cor preferida de cada aluno. Observe a tabela abaixo e crie um gráfico de barras e um gráfico de linhas para representar o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa boa para barras, não é boa para linha, porque linha tem a ver com o tempo, certo? Mas como a gente quer só treinar, eu resolvi colocar um exemplo só, porque se eu colocasse 2, ia ficar muito, muito difícil de analisar, certo? Então eu coloquei um exemplo aqui bem simples, né, com cores, que é mais fácil, e vocês vão fazer o gráfico de linhas, mesmo que não faça muito sentido, porque o gráfico de linhas, como eu falei, é bom para ser usado com tempo, e aqui não temos tempo, né? Então, na horizontal, né, você vai colocar as cores e
na vertical você vai botar as cores e na horizontal você vai botar os números, o número de pessoas, né? E aí você vai fazer as barrinhas do jeito que a gente viu lá, né? Botar os pontinhos e ligar os pontinhos, botar as barrinhas e pintar as barrinhas. Por exemplo, o azul é no 5. Então você vai botar o pontinho quando chegar no 5, né? O preto é 9. Então você vai botar o pontinho no 9. Eu acho que ficaria melhor, né? Para o gráfico de barras, tanto faz, mas para o gráfico de linhas, é melhor você colocar as cores na horizontal, né? Embaixo, ok? E os números na vertical. Para o gráfico de linhas é melhor. Para o gráfico de barras, tanto faz. Então vamos fazer assim, né? Para poder ficar os dois padronizados. Na horizontal fica o número de... Na horizontal, né? Na barrinha de baixo fica as cores, né? Você vai botar azul, preto, vermelho, verde, um do lado do outro. E na horizontal fica os números, né? 0, que é a linha horizontal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até chegar no 9, né? Subindo. Então, as barras, em vez de você fazer na horizontal, como estava lá no desenho, você vai fazer na vertical. Vou mostrar aqui uma barra na vertical para vocês verem. Certo? E façam assim, ó, na vertical, desse jeito aqui, ó, tá esse gráfico aqui, né? Fica melhor. Isso aqui na vertical fica mais bonito para o nosso exemplo, certo? Então, essa aí vai ser a atividade de vocês. Vou só finalizar com ela aqui. Certo? Então, essa aqui vai ser a atividade para casa de vocês. A gente vê depois da quarentena esses exercícios, ok? Então é isso. Se cuidem. Cuidado aí, já. Não se arrisquem. E a gente se vê assim que for possível, certo? Um abraço para todo mundo e até depois.